deixa eu te explicar uma coisa. Nesse vídeo você vai ter que fazer duas pausas, ou talvez só uma. Mas é logo agora no começo do vídeo, tá? A primeira pausa que eu quero que você faça é a seguinte: se você não assistiu a aula um, eu preciso que você volte lá e assista. Porque lá eu expliquei o que eu quero dizer, né? Qual é essa brincadeira que eu fiz com moralidade alienígena. Como é uma explicação longa, eu não vou repetir para esse vídeo não ficar mais longo do que o necessário. Então, se você não assistiu a aula um, volte lá e assista e depois volte para cá. A segunda pausa que eu quero que você faça é: pegue um papel e uma caneta e responda a seguinte pergunta: quem é você? Eu quero que você responda da forma que você quiser, mas por escrito. Pode ser tópicos, pode ser um textinho, anotações, tanto faz. Mas quero que você registre isso por escrito. É um exercício bem rápido, não é nada complicado, não precisa ser exaustivo. E depois volte aqui. Muito bem. Estou supondo que você já fez, né? Então, beleza. Ah, a gente está continuando com o nosso seriado em que a moralidade alienígena ela está enfrentando os vilões. E nesse segundo episódio ela descobre que o relativismo absoluto não era um vilão isolado, né? Ele era parte de uma conspiração maior. E essa conspiração maior é o mundo pós-moderno, é o pós-modernismo. Para vocês terem uma noção de como isso não é uma coisa tão recente assim, um dos livros que foi escrito e que é considerado um dos primeiros que identifica isso se chama A Condição Pós-Moderna, de Lyotard, que é de 1979, ou seja, tem mais de 40 anos. E lá ele identifica, né, e isso passou a ser muito aceito por quem estuda essas coisas, que da mesma forma que a gente teve uma transição da Idade Média para a Idade Moderna lá atrás, né, quando a gente saiu da Idade das Trevas, né, que é o nome que se dava à Idade Média porque não se valorizava a ciência, né, para o iluminismo, que foi considerado a época em que a razão passou a ter um grande status, né? Passou a ser a forma pela qual a sociedade tomava as suas decisões, né? E aí a teologia perdeu um pouco o valor, né? Porque antes todas as perguntas eram levadas a Deus e à igreja, né? O teocentrismo, o mundo colocava Deus no centro, né? Mesmo que não fosse o Deus que a gente conhece, fosse um Deus mais formal, mais religioso, né? Mas ainda assim, o mundo passou a colocar o homem no centro, né? A gente passou para o antropocentrismo, né? E a ciência evoluiu muito e essas descobertas começaram a ser valorizadas. Então toda essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Que aconteceu lá atrás, séculos e séculos atrás, o pessoal quando começou a conversar sobre isso a partir de 1979, comecinho da década de 80 ali, eles chegaram à conclusão de que depois da idade. É sempre difícil a gente analisar as coisas historicamente quando elas acontecem. É mais fácil a gente analisar as coisas depois. Então, mais ou menos por essa época, eles começaram a identificar que depois ali da Segunda Guerra, né, depois é, que começou a se identificar de que o homem tinha uma certa. A gente estava passando por uma transição parecida. A gente estava deixando de dar esse valor ao homem como um ser ideal, né, e como um ser muito igual, né, e a gente estava um pouco decepcionado com isso, decepcionado com a Revolução Industrial, decepcionado com a evolução tecnológica que acabou culminando na guerra. E com essas decepções, a gente começou a valorizar muito, não o homem enquanto um homem ideal, né, que era o homem grego, né, o homem do iluminismo lá de Michelangelo, mas um homem individual. E começou a se dar muito valor ao indivíduo. Nenhuma dessas coisas em si é ruim, o problema é a exacerbação delas. E aí, o que aconteceu? Uma das características da Idade Moderna, que é a que eu quero falar hoje,
é a exacerbação do indivíduo. E, para dar um exemplo para vocês, eu vou ler um trecho de uma música do Legião Urbana. Tente não cantar junto, tá? Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube e televisão. Eu não sei se vocês perceberam, mas olha como ele define o Eduardo. O Eduardo tinha 16, estava na aula de inglês, gostava de novela, jogava futebol de botão com seu avô. Estava no esquema da escola, cinema, clube e televisão. E a Mônica? A Mônica era de Leão, né? Era o signo dela. Ela fazia medicina, falava alemão, gostava de artistas mais sofisticados, talvez. Bandeira, Bauhaus, Van Gogh, Rimbaud, escutava Mutantes e Caetano, Veloso, né? E ela falava também coisas sobre o Planalto Central, ela era interessada em política e também falava sobre magia e meditação, ela estava interessada no misticismo. É interessante olha como ele define o Eduardo e a Mônica. É disso que eu quero falar hoje, é essa identidade que como é que a gente define? A gente define como se a gente estivesse num supermercado escolhendo produtos, né? Ah, eu preciso de um shampoo, tá bom, tem aqui 1000 opções de shampoo, Pantene, Prové, você escolhe um, né? Ah, eu preciso de um molho de tomate, também tem várias opções, né? Eu quero um ketchup, aí tem o picante, tem o da Heinz, tem o outro. E da mesma forma, eu até coloquei, é como se fosse um self-service, né? Quando você monta o seu prato lá, você escolhe, hoje eu quero arroz, mas não quero feijão, hoje eu não estou afim de comer feijão, macarrão com arroz não combina, então qual proteína que eu vou pegar? Eu preciso de uma, não sei se eu pego frango, se eu pego carne, se eu pego porco, se eu pego linguiça. E a gente monta a nossa identidade, ou pelo menos é isso que o mundo quer, a gente monta a nossa identidade assim, de uma forma self-service. Ela quer coisas sofisticadas, então ela vai falar alemão, e ele é um cara mais povão, então ele vai falar inglês mesmo. Né? Ela vai falar de política e ele vai falar, eu só quero me divertir, vou falar de cinema. Então cada um vai pegando as coisas é, prontas. Então é engraçado que a gente está tentando definir a individualidade, quem você é, o que você tem de único, o que você tem de diferente, o que faz de você quem você é, né? Qual é a sua impressão digital? O que faz de você uma pessoa única na face da Terra, mesmo com bilhões de pessoas? E aí, a nossa forma de fazer isso é escolhendo nichos, coisas prontas, coisas específicas. E é isso que o mundo pós-moderno quer que a gente faça. O capitalismo adora isso, né? Para ele isso é uma maravilha. Você está de uma forma ou de outra consumindo, né? Se você gosta de um artista, você está consumindo. Se você vai fazer curso de alemão, você também está consumindo. Né? Se você gosta de misticismo, ele tem opções para você, né? Desde a época do Walter Mercado, né? Quem é que lembra? Né? Se você gosta de política, ele também vai te dar opções. Então, assim, para o capitalismo, né? E vejam, não estou defendendo o comunismo, mas parece que todo o sistema está montado para que a gente monte a nossa identidade dessa forma. E é nesse momento que eu quero que você reflita. Como é que você respondeu a pergunta no seu papel? Será que você botou o time que você torce?
o lugar onde você trabalha, ou qual é o seu hobby. E veja, nenhuma dessas coisas é ruim em si mesmo. Não tem problema de você torcer para um time específico de futebol, ou falar, eu não gosto de futebol, mas eu gosto muito de MMA, então eu assisto, esse é o meu hobby, ou seja lá que outro hobby você tem. Não é um problema em si mesmo. O problema é quando você cai na conversa do mundo de que é isso que te define. Não é isso que te define. O que define você? Bom, você é um ser humano. O ser humano é um ser social. A gente não existe sozinho no vácuo. Então, você é definido pelas suas relações. Então, se você falou de família, se você falou de amigos, se você falou dos seus irmãos na igreja, né? Amém. Isso quer dizer que você está se definindo pelas relações e isso faz de você uma pessoa única. Por quê? Porque só você pertence àquela família, só você tem essas pessoas como amigos, só você tá lá no Lins e tem esse acesso à pessoa X e à pessoa Y, né? E ajuda ele e na sua célula e na sua igreja, né? E também a gente é definido principalmente pela relação que a gente tem com Deus. A gente tem que amar Deus acima de todas as coisas. Então, se você falou que você é um cristão, se você falou que você teme a Deus, se você falou que você dedica a sua vida ao Senhor, se você falou que você busca orar, busca ler a palavra, amém. Isso é uma boa forma de definir você. Mas vejam que essa forma de definir não é o que o mundo prega. O mundo prega que você escolha, qual é a sua camisa? A sua camisa tem um time, a sua camisa tem uma banda. É isso que vai definir você, né? Ou a sua camisa é de uma marca. É essa coisa que vai definir você. E eu não estou falando que, não, então você tem que usar uma camisa da igreja, né? Uma camisa do projeto missionário, ou uma camisa do Acorda. Não é isso que eu estou dizendo. Eu aqui estou com uma camisa que eu nem sei qual é. Na verdade, quando eu falei que ia gravar a aula, minha esposa falou: não, então deixa eu escolher uma camisa bonita aqui para você, para ficar bom na aula. E ela que escolheu. Então, não é a camisa que me define. Quem sou eu? Eu sou a pessoa que está dentro da camisa. A camisa não faz diferença. E a pessoa que está dentro da camisa, segundo a palavra de Deus, é definida pela relação dela com as outras pessoas, pela relação dela com Deus. Eu quero trazer algumas reflexões para você. A primeira está em Colossenses, capítulo 2, versículo 20, em que ele diz o seguinte: já que vocês morreram para os princípios elementares desse mundo. É interessante como, depois que você começa a ver que a gente é alienígena mesmo, a gente não é desse mundo, você começa a perceber que tem vários lugares na Bíblia que falam isso. Veja, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, o mundo, se submetem a regras? Realmente, por que a gente se submete às regras do mundo se a gente não é desse mundo? Não é verdade? Outra reflexão que eu vou trazer para vocês, muito conhecida, está em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Às vezes a gente se comporta como se fosse um líquido, né? O mundo é como se fosse um copo e ele diz, olha só, até aqui você vai, a partir daqui você não vai. E você fica com a minha forma. Se eu sou um copo largo, você vai ficar um líquido de forma larga, né? Se eu sou um copo estreito, você vai ficar de forma estreita. Se eu sou perfeitamente circular, você vai ficar perfeitamente circular. Se eu sou naquele formato de octógono ou aqueles outros formatos diferentes de alguns copos, você vai ficar no meu formato. Então o mundo quer que você tome a forma dele, né? É por isso que o texto, na outra versão que não é a minha aqui, diz: não se conformem com esse século. Ou seja, não se conformem com o século de vocês, com o que o mundo quer que vocês façam na época de vocês. E é exatamente disso que a gente está falando. Qual é o nosso século? Qual é a cosmovisão que o mundo, diferente da cosmovisão que o Mateus falou, qual é a cosmovisão que o mundo quer que a gente tenha? É a cosmovisão pós-moderna.
Mas a gente não tem que tomar a forma do mundo. A gente não tem que se comportar como líquido. A gente tem que se transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, para encerrar, na verdade, antes de encerrar, deixa eu, mantendo aqui a nossa temática Alien, eu vou citar um livro bem recente, de 1897, chamado Guerra dos Mundos. Talvez você não tenha visto, não tenha lido o livro, mas talvez você tenha visto o filme do Tom Cruise. Desculpa, gente, eu vou dar um spoiler, mas é um spoiler necessário, tá? Nesse livro, assim como no filme, quando chega, os aliens vêm, invadem a Terra e não invadem para conversar, não tem diplomacia, né? É para destruir tudo, sabe-se lá por quê. O filme e o livro também não explicam. Mas eles vêm destruindo todos os seres humanos e aí mostra a luta das pessoas fugindo e tentando escapar. E no final, o ser humano da Terra simplesmente não consegue enfrentar os aliens, não consegue deter, não consegue vencer nada do que se faça. Sabe como é que os aliens acabam perdendo no final? Eles são contaminados por uma bactéria que tinha na Terra, contra a qual eles não tinham imunidade. Eu quero que você reflita sobre isso. Você é um alien, mas você está aqui na Terra. E você ainda está sujeito às bactérias que tem aqui na Terra. Né? Jesus não pediu para Deus nos livrar do mal. Para Deus nos tirar do mundo. Ele pediu para Deus nos livrar do mal. Então, esteja sintonizado com Deus para que você seja livre do mal, para que você seja livre dessas bactérias, para que você não se deixe contaminar pelas bactérias que estão infestando essa terra e contra as quais os seres humanos já estão acostumados. Eles já estão acostumados, eles já têm resistência de tanto que eles já foram expostos a essa bactéria. Você não, você é um alien. Então, você não pode se deixar contaminar por elas. Sabe como é que você não se deixa contaminar por elas? Se protegendo, filtrando. Eu preciso que você tenha essa consciência de filtrar aquilo que vem do mundo para você. Você precisa entender que esses conceitos não se aplicam a você. Você não é desse mundo. Agora sim, para finalizar, eu vou ler um texto com vocês que está em 1 Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 24. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clô que há divisões entre vocês. Com isso, eu quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Vou pular agora direto para o 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato,
é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A palavra de Deus é fantástica, né? Às vezes a gente lê e não precisa nem de muita explicação, mas eu vou tentar resumir para vocês. Gente, os coríntios também tinham muitas opções. Era uma cidade que tinha teatro, era uma cidade que tinha. Eles poderiam se definir por essas coisas. Não, eu sou de Corinto, né? E aí, eles tentaram levar esse modo de pensar pelo qual eles eram influenciados para dentro da igreja. E começaram a dizer: não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cristo, não, eu sou de Pedro, porque foi Pedro que me batizou. Então vejam, o status, a questão de tentar pegar alguma coisa, alguma classificação para te definir. E Paulo diz: não, meus queridos, vocês não estão entendendo. Nós somos de Cristo. Paulo não foi crucificado na cruz por vocês. Quem foi crucificado foi Cristo. Todos nós somos de Cristo. Não importa quem se batizou, quem batizou você. Cristo não me enviou para batizar, me enviou para pregar o evangelho. E aí ele mostra: olha, prestem atenção, a sabedoria humana esvazia a cruz. Não foi isso que eu vim pregar. Eu vim pregar Cristo, sabedoria e poder de Deus. Opção de pensamento? Tem. Tem os judeus que pedem sinais milagrosos e que colocam Jesus como escândalo. Tem os gregos que querem procurar sabedoria e que colocam a doutrina de Jesus como loucura. Essas são as opções que o mundo te dá. Nenhuma delas serve. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Lembre-se, você é um alien. Nenhuma dessas opções que o mundo te dá serve para te definir. Você é definido como filho de Deus. Você é definido como aquele que ama o próximo como a si mesmo e que ama Deus acima de todas as coisas e que foi chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Até a próxima aula, pessoal.